Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre os editais que estão em aberto, com as inscrições em aberto para o Programa de Incentivo à Cultura e para a Política Nacional de Blanc. Meu nome é Sônia, eu sou então a diretora de Incentivo à Cultura e estou aqui para fazer essa explanação para vocês. Eu tenho aqui um material que eu vou passar, seriam 11 slides, com alguns trechos dos editais que a gente entendeu que era mais importante para passar para vocês. Porém, nós, ao final, podemos abrir para perguntas e esclarecimento das dúvidas que vocês tiverem com relação ao edital, tá? Então, vocês podem também ir colocando no chat que a gente pergunta, mas aí eu acho que talvez seja mais produtivo esse momento de perguntas ao final. Eu vou projetar aqui um material e a gente vai conversando, então, sobre os editais. Vocês estão conseguindo ver a projeção? Tá vendo? Tá. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Só um minutinho. Aí. Então, o incentivo à cultura, que a Secretaria de Cultura tem, então, realizado, seria, então, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, isso com recursos do município de Londrina, e temos também a Política Nacional de Blanc, que é a PNAB, do ciclo 2, com recursos do Ministério da Cultura. A legislação que segue, então, do PROMIC, a Lei 8.984, de 2002, e o Decreto Municipal 939, de 2025. O PROMIC também tem uma outra lei, que agora está regendo também a PNAB e o PROMIC, seria a Lei 14.903, que é o Marco Regulatório do Fomento, e o Decreto Federal de Fomento 11.453. Então, essas duas leis, a lei e o decreto, elas estão, então, regendo tanto o PROMIC quanto a PNAB, tá? Quais os editais, então, que temos com inscrições abertas? Para o PROMIC, nós temos o edital 2 de 2026, que são os projetos estratégicos, e o edital 3 de 2026, que são para projetos independentes. Ambos estão com inscrições até o dia 21 de julho. Para a Política Nacional Aldir Blanc, nós temos o edital 3 de 2026, que a inscrição, então, vai até o dia 22 de julho. Estou parando aqui para poder colocar o pessoal que está entrando, tá? Quem que pode se inscrever? Então, eu vou falar por edital e depois a gente vai falar de cada um especificamente. Então, para o edital de projetos estratégicos, temos lá pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que são as associações, fundações, que não sejam empresas, né, limitadas e tudo mais, e que tenha sede em Londrina. O projetos independentes, que é o edital 3, então, quem é que poderia se inscrever? Pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes em Londrina, e também os coletivos culturais, que são representados, então, por uma pessoa, por um CPF. Já na PNAB, que é o edital 3, são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, associação, fundação, e também tem a sede em Londrina. Pessoas jurídicas com fins lucrativos. Esse daí, sim, poderia ser empresa, poderia ser uma produtora, poderiam ser todos os tipos de empresa que existem, tá? Limitada e tudo mais. E também, por fim, pessoas físicas ou MEI e coletivos culturais que têm uma atuação em Londrina. As pessoas físicas têm que ter residência e o coletivo também com a atuação. Passando, então, para editais propriamente ditos, para os projetos independentes, nós temos aqui o edital que traz as seguintes, então, características.
poderão ser realizadas até 2 inscrições por CPF em linhas diferentes. Então, pode ser 2 inscrições como pessoa física, pode ser uma inscrição como pessoa física e outra como coletivo, ou pode ser 2 inscrições como coletivo. O importante aqui é que sejam em linhas diferentes e até 2. Se tiver mais de 2, no caso, ficam então as últimas inscrições valendo e não a primeira. A execução dos projetos, então, é de 4 de janeiro a 30 de dezembro de 2027. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as linhas do projeto dos editais, do edital de praças independentes? Então, artes urbanas, são 4 projetos que serão selecionados, entre eles, um para cotas e um para cotas indígenas e PCD. Aqui, nós temos um total de 4 e essas 2 cotas, tá? Então, ficam 2 para ampla concorrência e 2 para as cotas. Então, aqui, esse aqui é o total geral, tá? Para a linha multiartes, são 21 oportunidades, sendo 4 cotas para pessoas afro-brasileiras, que são as pessoas negras e pardas, e para cotas PCD, cotas indígenas mais uma. O valor é até 50 mil, tá? E na artes urbanas, até 23 mil o valor. Não é um valor fechado, pode ser, então, indicado o valor que será gasto efetivamente com o projeto a partir de um orçamento que será colocado no edital. Então, no projeto. Então, ao contrário do que a gente tinha até um tempo atrás, era bolsa, era valor fechado. Neste caso, não, seria, então, o valor do projeto mesmo. E nós temos uma linha de audiovisual, essa linha, inclusive, é nova para esse ano, foi aprovado no conselho essas linhas, tá? Então, nós temos 2 projetos para audiovisual, o valor é até 100 mil. Oficinas livres, então, 7 projetos, sendo um para cotas afro-brasileiras e as outras cotas 1. Qual que é essa denominação aqui da cota melhor nota? O que acontece é que quando você tem um valor, uma quantidade menor, para a gente fazer percentual, que é 5% para cada um, então não dá valor cheio. Então, nós colocamos aqui qual tiver a melhor nota, tá? Então, na artes urbanas tem uma situação assim, nas oficinas livres também, e nas oficinas de áreas vulneráveis também, uma cota para indígenas e PCD, que seria a melhor nota, uma para afrodescendentes e afro-brasileiros, desculpa, e a quantidade de 7 projetos. O valor total do edital, 2.042.000. Na linha artes urbanas, vou chamar sua atenção para alguns pontos. O edital ele traz mais algumas quesitos, mas esses aqui são os principais, que seria linha artes urbanas. Elas é destinada exclusivamente para projetos na área de artesanato, grafite, hip hop e capoeira. Ao menos 50% das atividades deve ser realizada em locais públicos de livre acesso à população. É uma característica também dessas atividades. Na linha multiartes, nós destacamos aqui que são atividades de fruição, criação, circulação, atividades formativas, difusão cultural. Então, ela tem essa abrangência aí das áreas e das linguagens, tá? A exceção aqui é para participações em eventos fora de Londrina, porque, na verdade, essas atividades devem ser realizadas em Londrina. Há essa exceção para participação em eventos fora de Londrina, mas aí deve ser apresentado um convite da organização, convidando o proponente ou o coletivo para participar, então, desse evento fora, tá? Precisa desse documento para validar a inscrição do projeto com essa condição aí da exceção, tá? Na linha audiovisual,
seria para a produção de curta-metragem, de ficção, animação e para a criação, produção de conteúdo audiovisual. Isso é curta-metragem de até 30 minutos. Acima disso, daí já seria uma média e longa-metragem, não teria, então, enquadrado nesta linha. Na linha de oficinas livres, pode ser proposto, então, para qualquer região da cidade, mas tem que ter um mínimo de 100 horas de aula. Quando a gente fala de 100 horas de atividade, seria, então, propriamente dito, de oficinas, não ter uma pré-produção ou outras ações que são inerentes, claro, ao projeto, mas que não são de oficina, tá? Então, são 100 horas. O edital fala em atividade presencial e a questão das vagas tem que verificar qual é a quantidade que vai ser ofertada e aí lá na execução vai ser verificada então a frequência desses alunos, a quantidade ofertada. Então lá no edital ele traz algumas regrinhas aí para isso, tá? Para a linha de oficinas em áreas vulneráveis, ele já especifica quais são as regiões e os bairros que serão atendidos pelas oficinas nesta linha. Então, na região norte, por exemplo, são lá listados os bairros: São Jorge, Novo Amparo, Aparecidinha, Flores do Campo, Vista Bela, Farid Libos, Novo Horizonte, Primavera, Professora Marieta, Jardim Paraíso, Shequiná. Lá na região sul, Jamil Dekeche, União da Vitória, Jardim Cristal e Nova Esperança. Região leste, Marabá, Monte Cristo, Santa Fé, Califórnia, Eucaliptos e Vila Romana. Na região oeste, Nossa Senhora da Paz, Vila Rica, Maracanã, Jardim Olímpico, João Turquino, Santo André, Santiago e Barcelona. Não basta estar próximo desse bairro ou estar na região, tá? Precisa ser, então, ser indicados locais que estejam dentro desses bairros, tá? A comissão daí verifica isso, se está enquadrado conforme o edital, tá? Então, também são um mínimo de 100 horas de aula e seja presencial também. Quais os documentos obrigatórios, então, para inscrição? A maioria dos documentos aqui vai valer para os editais, mas vamos falar aqui por edital para a gente ficar mais claro, tá? Plano de trabalho, seria o plano propriamente dito, tem lá um modelo no site que a gente coloca junto com o edital, e lá tem todas as informações que são necessárias. Então, é preciso que preencham todos os campos para que a comissão consiga avaliar de forma adequada. Tem uma outra planilha com os dados das atividades. Essa planilha é uma planilha objetiva, onde se coloca todas as ações que serão feitas no projeto, público, data, local, horário. É importante que se coloque a data e o local e o horário certinho. Se lá na frente precisar mudar, isso é possível, desde que peça, né, com as regras do edital, com prazo e tudo mais, mas é preciso que seja preenchido essa tabela para que a gente consiga passar para a comissão avaliar de uma forma mais adequada essa proposta. Tem também o currículo do proponente, e aí eu chamo a atenção que o proponente, quando é coletivo, por exemplo, o proponente é o coletivo, não são ações ou currículo das pessoas que compõem o coletivo, e sim do proponente, que é o coletivo mesmo, tá? A mesma coisa para o portfólio. No caso de inscrição por coletivo, então tem que haver a declaração da representação do coletivo, né? As pessoas que compõem o coletivo vão assinar uma carta dizendo que estão sendo representadas por uma das pessoas. O currículo e carta de anuência das pessoas que estão mencionadas no projeto. Então, se você mencionar lá, tem um campo no plano de trabalho com os nomes das pessoas, então precisa colocar o currículo e a carta de anuência de todas.
Se for inscrito por cotas, então a autodeclaração das pessoas que se inscreverem por cotas. No caso de coletivo, e lá na frente a gente vai falar também de pessoa jurídica que também tem a cota, precisa que todas as pessoas que estiverem dando condição de cota tem que ter autodeclaração. Então, se é um coletivo, por exemplo, a maioria das pessoas do coletivo que estão lá na declaração de representação, tem lá a lista das pessoas. Então, a maioria daquelas pessoas precisariam ter uma das condições de cotas para dar essa condição de cotista ao coletivo. Então, que seja pessoas negras ou pardas, que seja indígenas ou PCD, mas tem que formar, então, uma maioria, tá? A carta de pré-reserva para os locais que sejam indicados no projeto. E quando for se tratar de oficinas, tem que ter lá o programa e conteúdo das oficinas, de como que é a metodologia, qual a linguagem que vai ser abordada, tudo isso precisa estar claro como programa, conteúdo das oficinas. Para os eventos, mostras, ações culturais em geral, precisa ter a programação detalhada de como que vai fazer, o data local já tem lá na planilha, mas aqui você detalha de uma forma melhor como que vai ser feita a ação cultural, tá? E o audiovisual precisa ter o roteiro, o argumento, o plano de direção, tudo isso precisa estar junto com a inscrição para que a comissão consiga avaliar a proposta de fato. Eu falei, então, um pouco do projeto dos independentes. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre os projetos estratégicos. Lá no edital de projetos estratégicos, a gente tem, então, a condição de inscrição de até um projeto por linha. Então, pode ser inscrito mais de um projeto por CNPJ, porém, um por linha. Poderão ser selecionados até 2 projetos no edital para o mesmo CNPJ. É possível. E a execução também vai de 4... Desculpa, aqui não é novembro, tá, gente? Está errado aqui. Aqui é 4 de janeiro. A execução é 4 de janeiro a 30 de dezembro de 2027, tá? Quais as linhas? Nós temos, então, a linha de festivais, que são 6 projetos de até 120 mil. Na linha de multiartes, então, serão selecionados 6 projetos de até 84 mil. Na linha de formação, 2 projetos de até 80 mil. E na linha de patrimônio, 2 de até 80 mil. O valor, então, de 1.544.000. Serão 21 projetos, então, selecionados nesse edital. Na linha de festivais, pode ser festival, pode ser eventos e mostras de grande porte, só que uma das características principais aqui é que precisa já ter havido 4 edições para que na quinta edição já possa ser considerado como festival apto a estar nesta linha, tá? Então, se tiver um festival aí que tenha menos de 4 edições, ele pode entrar, mas ele poderia entrar na linha de multiartes e não na linha de festivais aqui, tá? Na linha de multiartes, nós temos, então, atividades de fruição, criação, circulação, atividades formativas e difusão cultural, ou seja, ela é bem abrangente nas linguagens e nas áreas de atuação aqui, tá? Também é para ser realizado em Londrina e também tem aquela exceção para participação em eventos fora de Londrina. Então, mas aí deve apresentar o convite da organização à participação do proponente, tá? Na linha de formação, ela também, como no festival, ela também exige que já tenha tido uma experiência de 5 anos ou mais de existência daquele projeto, tá? Então, aqui, no caso, era 4 e depois a quinta
poderia participar da linha, e aqui são 5 anos. Então, é um requisito aqui para estar nessa linha. Pode apresentar esse projeto para ser desenvolvido em qualquer região da cidade, mas teria que ter um mínimo de 150 horas de aula. A atividade também seria presencial e também precisa verificar a quantidade de vagas que serão ofertadas, para depois também verificar a frequência desses alunos, porque o edital ele traz ali um mínimo de frequência já para poder, de inscrição, já para poder iniciar o projeto, para que tenha de fato uma efetividade esta proposta, tá? No caso do projeto ser selecionado. Temos, então, também a linha de patrimônio e memória, e para desenvolvimento de pesquisa, levantamentos, registro, difusão, aí é bem abrangente na área de patrimônio, tá? Quais os documentos obrigatórios para inscrição, então, no edital de projetos estratégicos? Então, o plano de trabalho também, a planilha com as atividades, também deve ser destacado lá quais são as ações. E aqui eu falo para vocês, a gente tem recebido, às vezes, proposta que fala reunião da equipe, contratos, planejamentos. Isso não é uma ação cultural, tá? Ali tem que ser as ações culturais propriamente ditas. É claro que a gente sabe que todas essas ações, elas são inerentes à atividade e fazem parte de uma pré-produção, mas aqui a gente está falando só da ação cultural. Em outros momentos lá no plano de trabalho, isso tudo pode ser dito e pode ser mencionado, mas não aqui, tá? Então, tomar cuidado com isso, ação cultural propriamente dita. Então, também deve ser apresentado o currículo do proponente e o portfólio. O currículo e carta de anuência das pessoas que são mencionadas lá no projeto, como pessoas da equipe envolvida. A carta de pré-reserva nos espaços que forem mencionados. E no caso de festival e da atividade formativa, teria que, então, também apresentar uma comprovação do tempo que é exigido pelo edital, então, dos 4 e 5 anos aí, tá? Essa comprovação, ela pode vir junto com o portfólio, inclusive. As oficinas também devem apresentar o programa e conteúdo da metodologia, das atividades formativas que serão feitas. E os eventos também, programação detalhada dos eventos e das ações, tá? O edital da PNAB agora, edital 3 de 2026. Esse é o edital geral de fomento da PNAB. Nós já tivemos 2 editais da PNAB, mas era cultura viva e era, então, específico para coletivos culturais, que sejam ponto de cultura, e o outro para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que também sejam ponto de cultura. Então, esses 2 editais já estão em fase já de seleção, e este edital aqui é de fomento geral. Para esse edital, o edital estabelece, então, um limite de inscrição de até um projeto no edital. A execução também é de 4 dias, aqui não é novembro, tá? Aqui é janeiro. Até 30 de dezembro, então é o mesmo período dos outros 2 editais. E as linhas, aqui chamamos de categoria. Então, as categorias, elas estão divididas aqui. Categoria 1, como pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, nós temos aqui 2 propostas a serem selecionadas, sendo uma proposta na ampla concorrência e mais uma proposta dividida pelas cotas, tá? Então, seria para a melhor nota, aqui o projeto selecionado seria pela melhor nota. O valor aqui é até R$100 mil. Na categoria 2, são projetos também
de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Aqui é sem fins lucrativos, lá em cima era com fins lucrativos. Também, aqui são 4 oportunidades, sendo 2 para ampla concorrência e 2 para as cotas, até 100 mil também. E na categoria 3, pessoa física, MEI e coletivos. Então, aqui, o MEI também entra aqui na PNAD, diferente do PROMIC, que não tem essa previsão de MEI, aqui na PNAD tem. Então, aqui seriam 12 propostas a serem selecionadas da ampla concorrência e mais 8 para as cotas. O valor aqui é até 50 mil. Quais são os documentos obrigatórios para inscrição? Então, de novo, o plano de trabalho, a planilha com as atividades, o currículo e o portfólio do proponente. No caso de coletivo, deve haver a declaração da representação do coletivo, o currículo e carta de anuência das pessoas envolvidas, a autodeclaração de quem se inscrever por cotas. E aqui a gente chama atenção porque na pessoa jurídica também tem a possibilidade de cotas. E aí todas as pessoas que forem, então, indicadas como na autodeclaração para validar a condição de cotas, elas, então, também precisam ter as condições e apresentar a autodeclaração, tá? Depois nós vamos ver lá na frente que para validar a cota vai precisar, então, de alguns requisitos, atender alguns requisitos aqui que a gente vai falar lá na frente. Tem também a carta de pré-reserva, as oficinas também devem apresentar o programa do conteúdo, né, das atividades, e os eventos, programação detalhada. Para todos os editais, a gente pede para que preencham todos os campos do formulário do plano de trabalho, porque são necessários para a avaliação da comissão. Verificar se os documentos são legíveis, se eles têm condições de ser lidos pela comissão, se tiver algum link, se o link está, então, devidamente válido, se não está quebrado. Lá na planilha de atividade, indicar a data, mês e ano e o local de cada atividade. Também eu quero chamar a atenção que no portfólio, sempre colocar não só a imagem, porque só a imagem, ela não remete à comissão realmente qual é a atividade que está sendo ali comprovada, tá? Então, no portfólio, colocar sempre qual é a data, o local, fazer uma legendinha em cada imagem para que a comissão possa identificar qual é a ação que está sendo comprovada ali, tá? E também chamar a atenção que no portfólio, ele deve seguir o que está lá no currículo, né? Então, se você coloca lá no currículo que a proponente fez lá a atividade X, o portfólio, então, ele vem comprovando isso, com toda aquela imagem, divulgação, recortes de jornal, tudo isso vai comprovar, então, o currículo que já foi apresentado. Também, na hora de prever o público, verificar, de fato, a estimativa real, porque, às vezes, você dimensiona o público de uma forma muito positiva e, às vezes, na hora, não dá aquele público, e aí a comissão ela acaba ficando exigindo um pouco mais disso, porque quando ela avalia e seleciona os projetos, ela também leva em consideração isso é muito importante. Qual é o público? Quem é que vai usufruir desse projeto, né? Então, isso é importante para que depois você consiga, de fato, atingir o público se você tem uma estimativa mais real, tá? Com relação aos valores indicados, é importante que se verifique quais os valores de mercado para que depois você tenha uma condição mais real. Então, na hora de avaliação, a comissão também vai verificar se você tem uma compatibilidade do valor de mercado que foi indicado no projeto, tá? Os editais também eles prevêem que seja oferecida atividades gratuitas, essa é a regra, né?
A exceção para ser cobrado, ela é possível, mas deve ser justificada, porque a lei diz que os valores obtidos com o projeto, eles devem ser revertidos ao próprio projeto. Então, tem que justificar lá por que está sendo cobrado, qual é o valor que se prevê de arrecadação e aonde isso vai ser, então, alocado esse recurso, né? Qual é o custeio? Quais as despesas que serão custeadas por essa renda que o projeto vai trazer? Medidas de acessibilidade. O próprio edital, ele traz lá algumas possibilidades dessa acessibilidade, mas aí vai ser, então, indicadas pelo próprio proponente conforme a atividade que ele está propondo. Então, verificar qual a compatibilidade das medidas de acessibilidade, indicadas já no edital, ele traz lá um rol, mais ou menos, mas aí não tem uma obrigatoriedade, porque depende de cada projeto, tá? Com relação à prestação de contas depois, a gente só chama atenção que todas essas despesas que estão sendo indicadas no projeto, depois tem que ter nota fiscal, orçamento, comprovante de pagamento, tudo isso deve ser guardado, porque lá na frente pode ser que precise, tá? Aqui só para os editais do PROMIC. Eles trazem lá uma atividade obrigatória que é de aniversário para a cidade de Londrina. Então, a ser realizada em dezembro. Aqui é dezembro de 2027, tá? Então, deverá ser indicado um evento, já com local, com a previsão de custo, tudo certinho, como se fosse uma ação do projeto mesmo. Só que tem que ser em dezembro. Então, fora a atividade do projeto, você vai prever mais uma, que é para ser realizado em dezembro. Mas você vai, então, indicar onde vai ser, qual é a ação e os custos todos. E, além disso, mais uma atividade deverá ser colocada, então, naquela planilha, porém, essa atividade que seria para ser programada pela Secretaria de Cultura, não vai precisar, aliás, não vai ser possível indicar uma data, indicar um local. A própria secretaria é que vai fazer esse trabalho depois de alocar essa atividade em alguns eventos, ou em algumas situações que a secretaria entende que seja importante mostrar essa atividade, tá? Então, claro, conforme disponibilidade, há depois uma tratativa, mas, enfim, a secretaria vai indicar ao longo do ano onde esse projeto pode então, realizar essa atividade. Neste campo, então, seria necessário descrever bem a atividade para que depois a secretaria consiga avaliar para onde ela vai, então, ser melhor encaminhada e tal. Com relação às cotas, a gente já falou um pouquinho, mas aqui só para a gente deixar mais claro que todos precisam apresentar a autodeclaração, então, na inscrição. Por quê? A partir da inscrição, nós vamos verificar quem são as pessoas que estão inscritas como cotistas ou que dão condição ao CNPJ que esteja como cotista, por exemplo, ao coletivo. Então, essas pessoas vão ser chamadas para, então, apresentar, no caso das pessoas negras e pares, vão ser chamadas para participar da entrevista de heteroidentificação numa data que será marcada pela comissão, tá? Tem uma comissão específica para fazer esse trabalho. É uma comissão indicada pelo Conselho de Igualdade Racial, então tem todo aí já um aparato para atender isso, tá? No caso das cotas indígenas, precisa apresentar um documento. Qual é esse documento? O documento da FUNAI, o registro civil, declaração de liderança indígena, e tudo isso vai servir, então, para comprovar a condição de cotista, tá? E no caso das cotas PCD, que é, inclusive, para o PROMIC, é uma inovação, é o primeiro ano que a gente está, então, fazendo também a cota PCD,
e ela precisa, então, apresentar um comprovante, que seria um laudo médico, certificado da pessoa com deficiência, ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada do INSS, tá? A execução dos projetos. Então, como já falei, de 4 de janeiro a 30 de dezembro de 2027, tá? Então, nós vamos fazer todo o processo de seleção esse ano, a contratação, inclusive, até dezembro, e depois, em janeiro, já inicia o prazo de execução. Não necessariamente todas as ações precisam começar em janeiro, mas o prazo de execução começa aí, então a possibilidade de você já organizar seu projeto em cima desse tempo aí, de janeiro a dezembro. É possível alterar a proposta depois de enviada? Sim, depois, se for selecionado, durante a execução, pode sim apresentar uma proposta de alteração. Não pode descaracterizar a proposta inicial, mas pode alterar um local, pode alterar uma data, isso é possível. Ou alguém que vai trabalhar no projeto também pode ser alterado, mas isso precisa passar por aprovação, tá? Então, tem toda a regra lá no edital. Também, para execução, é preciso criar um Instagram do projeto, para que faça todas as postagens de divulgação, a comprovação das ações, tudo vai ser feito lá pelo Instagram, tá? Tem toda essa regra lá no edital, e depois a gente vai fazendo orientação ao longo da execução. E para tudo isso acontecer, a gente precisa que uma agenda seja atualizada 100% junto à secretaria, para que haja um acompanhamento, para que haja também divulgação pela secretaria das ações, tá? Então, nós temos que estar com isso sempre atualizado. Então, para fechar, quais são as etapas dos editais? Inscrição, que é essa que nós estamos hoje, vai até o dia 21 do PROMIC, e para a PNAB até o dia 22. Depois nós temos um processo de seleção, é feito pela comissão respectiva. Então, no caso do Independência, nós temos a Comissão de Projetos Independentes, que é a CAPC. No caso de projetos estratégicos, temos a CAP. E no caso da PNAB, nós temos, então, também uma comissão nomeada especificamente para isso, tá? Todos os projetos podem ter uma pontuação de até 100 pontos, com um mínimo de 60 pontos para ser classificado. Aí a seleção vai depender da classificação de acordo com as vagas que temos nos editais, de acordo com o valor também dos editais. Essas vagas podem ser ampliadas. Se você tiver propostas com valor menor do que o teto, isso pode abrir, então, mais vagas para alcançar o valor total do projeto, do edital. A comissão, então, aplica os critérios de avaliação que estão lá no edital. Então, vocês também precisam olhar para isso, porque é isso que vai ser avaliado no seu projeto, tá? Todos aqueles critérios que estão lá e a pontuação respectiva. No caso do PROMIC, ainda temos o princípio da equidade e da não concentração, que está na lei, e ele não está na pontuação, mas é um princípio que a comissão ela deve seguir, porque está na lei. Então, não concentração seria, no caso, de tentar diversificar o máximo possível entre as pessoas que estão ali participando. É possível ter mais de uma inscrição, porém, existe essa avaliação da comissão no sentido de tentar desconcentrar o máximo possível, tá? E o princípio da equidade com relação às áreas também. A comissão ela sempre leva em conta a quantidade de projetos inscritos por área, por linguagem, né? E tentando, no máximo, fazer uma proporcionalidade entre as áreas para que elas consigam, então, ter um espaço aí conforme, claro, a classificação, conforme a pontuação e conforme o número de inscritos também, tá? Proporcional a isso.
Depois dessa fase de seleção, nós temos, então, o resultado preliminar. Esse resultado, ele traz não só a pontuação, mas também a situação da inscrição por cotas, se foi validado pela comissão de identificação, por exemplo, no caso dos cotistas, pessoas negras ou pardas, né? Os outros aí seria por documento, pode ser lá no final. Abre, então, prazo de 3 dias para recurso, e depois disso a comissão pode reconsiderar ou não, dependendo do argumento que se traz no recurso, e se a comissão não reconsiderar, vai para o secretário, que dá a palavra final, tá? E depois disso nós temos um resultado final. A última etapa do edital seria, então, a etapa de habilitação. Então, apresentando o resultado final, nós abrimos um prazo de 10 dias para os documentos. Então, aqueles documentos que estão listados no edital devem ser apresentados nesses 10 dias, com exceção das certidões, porque as certidões, a gente trouxe também essa inovação o ano passado, de que a secretaria mesmo vai fazer a emissão dessas certidões. Fica mais célere e nós temos condições de fazer isso com uma precisão maior, tá? Nós tivemos muitos casos, por exemplo, de pessoas que trazem certidões que não são as que são pedidas pelo edital, então nós temos essa condição de fazer diretamente pela internet. E aqui, da mesma forma que no processo de seleção, nós temos também o resultado preliminar. Então, vai ser indicado se tem algum documento que está faltando e, no prazo de recurso de 3 dias, será possível sanar qualquer problema de documento nesse período. Então, se tiver faltando algum documento, pode trazer junto com o recurso, que será, então, aceito. Com exceção, no caso do projeto da etapa de seleção, no recurso, o que não pode trazer, não pode ser representado o plano de trabalho, porque ele já foi avaliado de uma forma, né? Então, essa é uma exceção lá da etapa de recurso, da etapa de seleção, né? Do recurso dentro da etapa de seleção, e que eu não tinha falado, mas eu falei agora. E na etapa de habilitação, então, temos um recurso que pode, então, ser apresentado os documentos que estão faltando. Temos daí um resultado final, e após esse resultado, quem de fato ficou selecionado e habilitado vai, então, partir para uma próxima, não seria uma etapa, mas seria um procedimento aí final, seria de assinatura do termo de execução cultural pelo SEI. Na execução dos projetos, é importante destacar que deve-se pensar num projeto hoje que seja execuível para que lá na etapa de execução propriamente dita, ele possa ser executado da forma como foi proposta, tá? Então, tem que seguir exatamente o que foi proposto e o que foi aprovado pela comissão, tá? Mudanças podem ser aprovadas, mas precisam ser pedidas previamente e serem analisadas pela comissão. A conta bancária aqui é exclusiva, então precisa abrir uma conta exclusiva para o projeto e o recurso deve ficar lá tendo rendimentos até que ele seja utilizado, tá? E na prestação de contas, o primeiro momento vai ser, então, uma prestação de contas do objeto. Então, conforme vai colocando lá no Instagram, conforme vai apresentando as comprovações, isso vai, então, formando uma prestação de contas. Essa prestação de contas será avaliada, em especial, pelo objeto. Tá? A questão financeira, ela precisa estar presente, mas ela só vai ser, então, apresentada a partir do momento que não estiver comprovado 100% o objeto aqui da forma como está no edital, tá?
Mas isso lá na frente, quando for selecionado, haverá mais orientações para isso. Agora, assim, para realizar as inscrições, como que é feito as inscrições? Nós temos, então, a plataforma Londrina Cultura, que é a nossa base para a inscrição. Tem um link que se chama Link da Oportunidade. Essa plataforma Londrina Cultura, ela é irmã da Mapas Culturais, que são, então, que é a plataforma que o MINC usa. Então, nós também aderimos aí a essa plataforma, por isso que tem esses nomes, inclusive já vem direto da plataforma, tá? Que é o Mapas Culturais, e no nosso caso aqui a gente nomeou de Londrina Cultura. Então, lá tem os campos para ser inseridos nos documentos, dentro de cada linha, de cada edital, e prestar atenção no horário, que o horário que a gente coloca até as 18 horas, mas no caso o sistema ele fecha às 17h59. Então, quando chega às 18 horas ele trava. Então, é preciso que seja observado este horário, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a plataforma Londrina Cultura. Para falar sobre ela, eu vou chamar o André, que é o nosso gerente de incentivo à cultura, e ele vai explicar um pouquinho melhor sobre como fazer a inscrição. Boa noite. Todos estão escutando? Vejo que sim. Bem, vamos lá. Para a inscrição na plataforma Londrina Cultura, antes de mais nada, vocês precisam acessar o site lá do PROMIC ou do PNAB, que lá tem um local para inscrição. E vai ter a página do Londrina Cultura. Para quem já tem o login, é colocar o login aqui, a senha, vai fazer a verificação e entrar. Para quem nunca se inscreveu ou entrou na plataforma Londrina Cultura, ele vai ter que preencher aqui os dados para se registrar. Lá, internamente, ele vai entrar no perfil dele e fazer a atualização de todos os dados, preenchimento de todos os dados. Por quê? O Londrina Cultura ele não aceita encaminhamento de inscrições se não tiver todos os dados preenchidos, ok? Passando a primeira fase, nós vamos para entrada, né? Para quem já é cadastrado, ótimo, perfeito. Vamos passar para a próxima. Bem, entramos no Londrina Cultura. Eu vou acessar aqui a página para apresentar para vocês lá no Londrina Cultura. Todos aqui já têm acesso à Londrina Cultura? Bem, quem não tem acesso, eu aconselho a já fazer o cadastro e não deixar para a última hora. Porque tem todas as informações que vocês têm que anexar lá. Além disso, vocês têm que... Só um instantinho. Bem, vamos passar por esse daqui. Eu já mostro a tela para vocês. Vocês entrando na plataforma Londrina Cultura, quando você já faz a inscrição, o que é fazer a inscrição? É você entrar na oportunidade de inscrição. Como é online, você pode ir preenchendo e salvando. Ou seja, você não precisa fazer tudo em uma sentada só. E quando você, digamos que saia da plataforma e retorne à noite para fazer o preenchimento, você pode ir lá na sua foto, em minhas inscrições, e você vai localizar qual inscrição que você já está fazendo. Eu vou entrar agora aqui e vou mostrar diretamente no Londrina Cultura.
Só um minuto, por favor. Eu não deixei antes aberto porque nós tivemos esse problema técnico, então aí tivemos que mudar de... Só um instante. Soninha, eu quero passar só a tela agora do Londrina Cultura, antes de voltar para lá. É aqui, né? Janela. Janela. Ed, somente no final da apresentação que nós vamos abrir para perguntas, tá? Neste momento nós estamos fazendo a apresentação. Neste caso aqui, esta é a tela do Londrina Cultura. Vocês podem ver aqui, nós já estamos logados e digamos que você vai entrar aqui em oportunidades quando você acessar o Londrina Cultura. E aqui, se você tiver dúvida qual edital está aberto, você pode apertar aqui em inscrições abertas. Ele vai liderar apenas os editais que estão com inscrições abertas. Neste momento, caso você já tenha acessado, feito uma inscrição, esteja em fase de preenchimento, e tenha dúvida, olha, qual a inscrição que eu fiz? Você pode vir aqui em minhas inscrições. Esse minhas inscrições, você pode acessar quais inscrições você já encaminhou e quais você ainda vai encaminhar. Primeiramente, eu vou demonstrar para vocês aqui a inscrição no edital de estratégicos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é uma inscrição no edital de estratégicos. Você adentrou para fazer a inscrição na oportunidade de estratégicos, esta é a tela que vai aparecer para vocês. Vai ter o número de inscrição que vai aparecer e a primeira informação que vai solicitar é linha. Neste momento, você vai selecionar uma das linhas que está disponível no edital. Vamos pegar aqui, festivais. Você seleciona lá em cima. Aqui, instituição responsável. Por ser estratégico, você tem que selecionar a entidade que o agente, pessoa responsável, está associado. Nós temos também aqui os preenchimentos. Dirigente responsável, representante legal, telefone de contato do dirigente e telefone de contato da entidade. São informações obrigatórias a se prestar. Temos aqui dados do projeto, nome do projeto, resumo curto do objeto. Isso daqui você tem que preencher no máximo 1000 caracteres. Isso é um resumo curto. Isso daqui não é o resumo por completo, né? É um resumo curto. Aí nós temos também aqui a área cultural preponderante, que a entidade vai solicitar, que vai informar, e o valor do projeto, que você vai informar também. Aí nós partimos para os documentos obrigatórios. Nós temos documentos obrigatórios da entidade e os documentos obrigatórios da linha. Na entidade, como a Soninha já levantou, temos histórico, portfólio dos trabalhos. Nós temos também aqui específico para festivais. Quais são os documentos? Aí vai ser listado aqui. Detalhe, o proponente ele tem que, lá em cima, selecionar uma linha. Porque através da linha, ele vai ter acesso aos documentos obrigatórios para apresentação. O início, com exceção do que seja específico para a pessoa física, que não possui instituição responsável, praticamente são as mesmas coisas para se apresentar. Agora, este daqui você preenche todos os dados, anexa todos os documentos do edital. Temos também os documentos complementares, como a própria Sônia já informou, o limite de 10 MB por arquivo. Não são permitidos o anexo de folha com links.
Se eu não me engano, tem, não estou me lembrando qual o item do edital, mas não são aceitos links em relação a documentos complementares. Agora, este daqui você terminou de preencher tudo, você confere, aí você vai salvar e enviar. Aqui, como é uma página de teste, só tem que salvar, mas no de vocês, você vai ter que salvar e enviar. O envio da inscrição é o que dá a sua inscrição plenamente feita. Ou seja, se você deixar salvo e voltar depois do horário de fechamento automático do sistema, você não vai conseguir enviar. Então, prestem muita atenção quando for fazer. Agora, eu vou entrar para vocês na oportunidade de independentes. Independentes vai ser praticamente a mesma coisa. Eu vou abrir aqui a página só para vocês verem. É praticamente a mesma coisa, você tem que selecionar uma opção que é de linha, lá em cima. Quer dizer, na verdade, independente você vai selecionar se é cota ou pessoa física. Tem que selecionar aqui em cima, obrigatório. Depois você tem a linha do edital, que você vai apresentar, qual linha. E os dados são relacionados ao tipo de inscrição, certo? Se você não selecionar a linha, você não sabe qual documento você vai ter que apresentar. Então, necessariamente, você tem que selecionar primeiro, antes de você selecionar a linha, ou pode até selecionar em cima, aqui você vai ter que selecionar qual que é o tipo de concorrência. Vamos selecionar pessoa física, concorrência geral. Aqui aí aparecerá daí os documentos obrigatórios, de acordo com a sua linha. Então, antes de mais nada, o proponente entrou, pessoa física, tem que selecionar o tipo de cota, para depois selecionar o tipo de linha. Perfeito? No restante, é semelhante ao de estratégicos. Os documentos obrigatórios anexos, os documentos complementares, salvar e enviar. Perfeito. Então, aí nós encerramos esses dois e vamos partir para o último, que é o do PNAB, que a oportunidade também é o mesmo parâmetro dos demais. Se você for ver, tem as obrigatoriedades de você simplesmente preencher. Aqui, no caso do PNAB, preencher as suas concorrências. Primeira coisa, após o número da inscrição, é selecionar o tipo de concorrência. Aqui embaixo, o nome do projeto e obrigatório colocar a categoria, tá? A pessoa tem que escolher qual categoria. E no fim, você tem os documentos obrigatórios de acordo com a linha e o tipo de concorrência. Tem também um formulário do Ministério da Cultura, que foi adicionado, que vocês têm que preencher, e os documentos complementares. Então, seguindo pela mesma linha dos editais antigos, salva o arquivo e envia. Dica: não se esqueçam de verificar se todos os documentos estão sendo enviados, ok? Você verifique os documentos obrigatórios para encaminhar e encaminhe. Bem, neste caso, eu encerro minha participação com vocês e passo as palavras para a Soninha, novamente, tá? Obrigado. Então, pessoal, retomando aqui, nós vamos abrir então agora para as perguntas. Eu vi que já veio bastante pergunta aqui no chat, o pessoal já me mandou aqui. Eu acho que melhor eu fazer então a leitura das perguntas, e aí as dúvidas que forem surgindo depois, vocês, porque pode ser que alguma coisa que esteja aqui, vocês já serão esclarecidos com as perguntas que estão aqui, tá? Então vamos lá. Luiz Henrique, para se inscrever ou participar do edital de independentes, é permitida a participação de funcionários municipais que não sejam da Secretaria de Cultura, visto que no item 9.2 não poderá se inscrever no edital os agentes que tenham participado diretamente da etapa de seleção da elaboração do edital,
ou serão cônjuges, companheiros, parentes de membros da comissão e de servidor público. Vou dar uma resumida, tá? Sim, é possível que outros servidores tenham participação, porque o edital não veda, o edital, então, está restrito a estes pontos que estão aqui, tá, Luiz Henrique? Se você não se enquadrar nesses pontos, então, está ok. A Thaís pergunta, o que significa que a comprovação não pode ser feita através de links, uma vez que há um limite de tamanho dos arquivos a serem upados na plataforma? É assim, precisa ter o portfólio? Precisa ter o currículo e tal. O que a gente está falando é que não pode ser só pelo link, tá? Se você tiver lá no seu portfólio vários comprovantes, e aí tiver um link lá no meio que tenha um vídeo, por exemplo, ou alguma coisa maior, não tem problema. O que não pode ser é especificamente só por link, tá? Isso é que não. Por quê? O link ele quebra, o link às vezes não funciona direito, o link ele traz informações que hoje pode estar lá e amanhã pode não estar. Então, às vezes a comissão está lá analisando, pode entrar lá no link, amanhã quer retomar aquilo, já não está mais. Então, isso faz, então, o edital veda por causa disso, tá? Existe uma possibilidade de quebrar o link. O que mais? Ana Elisa, na PNAB, PJ com fins lucrativos que for proponente não pode se inscrever como PF na outra linha, certo? Isso vale para todos os sócios da empresa ou para quem for a proponente. Veja, o proponente é o CNPJ, tá? Não está se falando aqui em sócios. Então, o sócio, pessoa física, ele pode se inscrever numa linha como pessoa física? Sim, não há vedação no edital, tá? David, meu projeto para o PROMIC prevê a apresentação de um show com uma orquestra, que é um grupo já formado. Eu gostaria de saber se a carta de anuência, nesse caso, poderia ser uma única carta assinada pelo representante do coletivo, assim como o currículo. Sim, o currículo seria da orquestra e ela poderia ser representada, então, por uma das pessoas que que formam essa orquestra, tá? Pode sim. Ele faz uma outra dúvida também, que se pode prever aluguel de equipamentos de som e a contratação de serviços como bombeiros, que é exigido pelo Fiat do Verde, e se é necessário apresentar alguma carta assinada, ou se posso apenas inserir na planilha os valores e apresentar os recibos depois. Sim, podem ser então indicadas essas despesas, só lá naquela planilha orçamentária, e não precisa apresentar aqui nem valores, nem orçamento e nem recibos agora, tá? Isso fica para um segundo momento lá na prestação de contas, que esses documentos serão apresentados, tá? Aqui não, aqui só indica os valores. A Clara Alice, precisa criar um novo Instagram se o coletivo já utiliza o do próprio coletivo para a divulgação das ações? Que já acontece? Sim, precisa de um Instagram específico do projeto. Por quê? Se você tem um coletivo, tem várias ações, tem vários projetos acontecendo, ações que não são desse projeto, podem participar de outros projetos, isso dificulta depois para que a Secretaria consiga avaliar a comprovação das ações desse projeto específico. Então, o edital ele traz sim essa obrigatoriedade de ser um Instagram específico para o projeto. Se for um projeto que tenha continuidade, por exemplo, um festival que seja uma edição no ano passado, tem outra edição esse ano, outra edição no outro ano, isso é possível, então, ter continuidade do Instagram, porque é o mesmo nome, é o mesmo projeto que está tendo continuidade. Então, você tem um período que é de uma edição, o outro período de uma outra edição. É possível, mas só nesse caso, tá? As perguntas que me mandaram aqui foram essas. Eu vou partir para o chat para ver se tem mais alguma coisa. E eu vou abrir para perguntas. Vocês abrem o microfone e podem falar, por favor. A Clara levantou a mão, o José Paulo levantou a mão. Podem falar. Vocês podem abrir o microfone, por favor? Enquanto vocês não falam, eu tenho aqui uma outra pergunta.
A Analisa pergunta sobre a questão das escolas municipais, que eles estão em recesso até o dia 27 de julho. Isso dificulta a questão da carta de pré-reserva. Mesmo em contato com a Secretaria de Educação, a pessoa responsável está também em recesso. Essa é uma dificuldade, porque eles entraram em recesso agora, na sexta-feira, né? O edital não prevê nenhuma exceção para isso, tá? Então, o que acontece é que, se você não apresentar a carta de pré-reserva agora, lá no segundo momento, quando tiver o recurso, é possível que apresente lá na frente. Então, a comissão vai indicar aqui que não tem a carta, e lá no recurso pode ser apresentado, não tem problema, tá? A Gisele, no plano de trabalho da PNAB, pede mini currículo ou mini portfólio da organização. Seria o portfólio do proponente? E isso eliminaria a necessidade de portfólio nos anexos? Então, o portfólio, ele é o anexo necessário, tá? Então, assim, dentro do plano de trabalho, é só uma indicação de algumas ações. O portfólio, de fato, ele não é dispensado. Ele precisa ser, então, apresentado nos anexos. Cortou? Thaís, cortou? Você pode me indicar onde que cortou para a gente poder retomar? Sim, eu vou a Secretaria de Educação. Isso. Já vou aproveitar recesso, né? e fazer uma pergunta sobre isso também, sobre essa carta. Consta, né, no edital que as cartas devem ter data e horário. E aí, nesse caso, quando nós precisamos, antes de contactar a escola, falar com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação precisa, né, aprovar o projeto, analisar, para que, a partir dessa carta com eles, nós possamos entrar em contato com as escolas. Há uma dificuldade, né, e ainda por conta do recesso, há essa dificuldade de ter uma data e um horário, assim como se pede no edital. Então, aproveitando já a pergunta da Gisele, e aí dizendo que cortou aqui na hora que eu estava tentando habilitar o microfone para perguntar, então se você puder comentar o que você falou sobre a dificuldade de poder ter essa carta, esse recesso, e também essa dificuldade desses dados tão já mastigados, uma vez que a gente precisa passar, antes de chegar na escola, a gente precisa passar pela Secretaria de Educação, que é o processo interno deles, né? Eles pedem para que as escolas, primeiramente, tenham essa autorização deles para que eles possam fazer esse acordo com a gente depois, né? Sim. Essa dificuldade, ela vai existir agora com relação ao recesso. Não, na carta de pré-reserva, ela não pede horário. O que você pode indicar, por exemplo, um mês, por exemplo, até possível, não indicar exatamente uma data, mas assim, vai fazer no mês de outubro. E aí, esse pré-agendamento com a Secretaria de Educação, imagino que já tenha, porque assim, existe todo um trabalho envolvido ali justamente para que oriente depois as escolas a receberem esses projetos, né? Então, assim, eu não sei se vocês já fizeram essa tratativa inicial com a educação para poder entender que vai ser possível inserir no campo pedagógico das escolas, tá? Mas se for, você pode indicar um mês só, não precisa ser exatamente data e horário. Isso lá na planilha é preciso colocar. É isso que você está falando, né? Não é na carta de pré-reserva. Essa é uma questão que a gente precisa entender como vai fazer. Vamos pensar aqui que você vai precisar colocar essa data. É assim, ó. Veja bem, é possível que depois vocês, então, possam alterar essa data, tá? É preciso indicar agora, mas depois é possível alterar. Talvez você coloque uma data pretendida e depois negocie junto à educação para ver se é possível aquela data. Se não for possível, então remete
a secretaria, a comissão, para uma nova data, tá? Então, porque quando você faz planejamento do seu projeto, você vai estar pensando numa data, vai estar pensando em algum momento, o momento certo para fazer aquele evento, né? Talvez isso, depois na tratativa, não seja possível e daí realoca, mas, a princípio, acho que tem que ter uma data para cumprir o edital, eu falo, né? Tá bom, aí a data, ela fica disponibilizada lá no dados das atividades, e não na carta de pré-reserva, né? Na carta, ela pode ser mais abrangente, a carta pode ser lá um mês, não tem problema. Ou até o semestre, a carta ela pode ser mais... Bom. Tá, porque no edital, no item especificamente, o 12.4.7, ele está especificando que é preciso que tenha data e horário na carta, tá? Pré-reserva. Essa é a grande dificuldade. O modelo não tem tudo isso. Não, né? É possível, não é uma coisa, não é obrigatório, a carta pode ser mais extensa. A carta pode. Pode colocar, então, um mês, né? Aproximado. Pode. E aí, na carta, sim. Uhum. Obrigada. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho dúvida em relação aos projetos independentes, no caso de oficinas livres, na indicação da equipe, além dos facilitadores, eu preciso indicar uma assistência aí de suporte, o contador e social media. Então, o edital ele não traz essa obrigatoriedade desses profissionais, traz só a questão do administrativo, porque é necessário para uma organização mínima do projeto, tá? Organizar a documentação, a prestação de contas que depois será encaminhada, esse Instagram. Então, assim, o administrativo é mínimo. Você pode ter outros profissionais que vão, então, auxiliar em tudo isso. Daí você que vai pensar nessa equipe, tá? Uhum. Ok, obrigada. Quem mais? O Édio, sem levantar a mão, José Paulo. Eu ia perguntar em relação ao Instagram, se é necessário que ele seja feito logo no início do projeto. Eu pergunto porque, pensando no tempo para a gente desenvolver, por exemplo, uma identidade visual para o projeto, uma identidade visual para o plano de comunicação. Por isso que eu pergunto se precisa estar desde o início ou a gente pode prever um tempinho antes de criar ele. O Instagram ele vai servir para divulgar as ações e fazer a comprovação por meio, então, das imagens e tudo mais, das ações que foram feitas paulatinamente. Então, toda vez que tiver uma ação, vai ter lá uma divulgação prévia e depois as imagens da data específica da realização da ação. Se você não tem uma ação até esse período, você não precisa ter o Instagram. O Instagram vai ser visto só nesse momento de divulgação. Pode ser na pré-produção, então. Você pode fazer e depois ter esse tempo para fazer o Instagram e tudo mais. Na pré-produção, eu falo. Entendi, obrigado. Quem mais? Aqui no chat tem... o Roberto está perguntando. No PROMIC existe algum impeditivo de candidatura por meio de projetos de extensão da UEL? Olha, não tem uma vedação no sentido de ser... Ele pode ser parte de um projeto da UEL. Como então, são duas instituições, fica difícil depois você entender o que é da UEL e o que é da Secretaria de Cultura, do que é do município. O importante é que você tenha ações que possam até ser parceiras de um projeto de extensão da UEL, mas não seja o próprio projeto de extensão da UEL, porque aí ele já tem uma outra característica que é ser de uma instituição que é a própria UEL, né? Então, se for atividades que serão paralelas e serão parceiras, não vejo vedação no edital, tá? Aqui, a Márcia está dizendo se a carta de pré-reserva nela consta período matutino, vespertino, se é suficiente. Sim, é suficiente. Na carta de pré-reserva, sim.
Com data e mês? Não necessariamente. Poderia ser só um mês, por exemplo, ou matutino. Não tem. A carta de pré-reserva é mais na intenção de que quem está dando a carta, ele esteja anuindo para que seja possível fazer as ações lá. Então, se for um mês, se for um período, não tem problema. A Márcia pergunta se o Instagram pode ser alimentado depois das ações realizadas. Então, o ideal é que você já tenha, primeiro, a divulgação. Então, 15 dias antes, você tem que já ter uma divulgação lá no Instagram. E a ação, no dia, lá no edital, ele pede que se faça um vídeo dizendo que está sendo executada aquela ação naquele dia, naquele horário. Então, tem todo um procedimento que está lá no edital. Então, tem coisas que vai precisar ser feita naquele dia, tá? Outras podem até ser depois, mas aquele vídeo, por exemplo, dizendo que aquela atividade está sendo realizada naquele dia, o edital já está prevendo isso. Quem mais? Gente, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar então, mas a gente fica à disposição aqui na Secretaria de Cultura. A gente tem lá, no próprio edital, tem lá um e-mail para tirar dúvidas, tem um telefone que pode ser utilizado para tirar dúvidas, e a gente também está aqui presencialmente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que precisa ser reportada a gente, pode entrar em contato, pode vir que a gente está à disposição, tá? Então, a gente funciona aqui das 12 às 18, todo dia, segunda a sexta. Não só eu, como a equipe também está disponível para atender, tá? Então, o telefone é 3371-6614. E nós temos o e-mail também, promic.cultura@londrina.br.gov.br. E o do PNAB é pinab.cultura, também esse finalzinho, @londrina.br.gov.br, tá? Então, eu espero que a gente tenha tido um bom proveito aqui dessas informações, tá? Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho, Márcia. Uma pessoa pode participar de quantos projetos, não sendo proponente? O edital não faz essa limitação. A pessoa pode, então, integrar várias equipes aí, não tem problema, tá? Gente, então, eu agradeço a atenção de vocês. Vocês me desculpem a gente ter, então, iniciado com esse atraso, mas houve uma questão de logística aqui que não nos foi possível atender o horário. Mas eu agradeço a atenção de todos e ficamos aqui à disposição, tá? Boa noite.